Olá pessoal, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Quero dizer para você que estou muito feliz por poder compartilhar com vocês o estudo da Palavra de Deus. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos estudando o que? A Palavra de Deus, que é a Palavra da verdade, para sermos libertos dos engodos de Satanás e assim vivermos na paz de Deus. Hoje vamos abordar um assunto de suma importância, que infelizmente é falado bem pouco a respeito desse tema. Qual é o tema? O santuário terrestre. Ei, pergunto para você já estudou a respeito desse assunto, santuário terrestre? Se sim, meus parabéns. Se não, venha junto comigo e vamos estudar esse tema marcante. Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: o que é um santuário? O que é um santuário? E nada mais, nada menos do que ter a resposta bíblica. Então você vai lá para o livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, que a Bíblia responde a esta pergunta. Então diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha só, santuário é um lugar que Deus habita. Então Deus pediu para Moisés fazer um santuário para que ele habitasse no meio do seu povo. Então, santuário é o lugar de habitação de Deus com o seu povo. Olha que interessante. Vejamos, no Velho Testamento foi construído o santuário, conforme Deus pediu para que Moisés construísse. No Novo Testamento, você é um santuário, sabia? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 16, diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em você. Então, assim como Deus no Velho Testamento queria habitar junto com o seu povo, então pediu para que Moisés construísse esse santuário para que ele habitasse no meio do povo, no Novo Testamento, hoje Deus habita em nós, dentro do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, eu tenho só uma ilustraçãozinha para te deixar, para abrir um pouquinho mais a sua mente. Olha só que interessante. No nosso coração existe um trono e uma cruz. Quando o Espírito Santo senta no trono do seu coração e impera a sua vida, o seu eu é crucificado. E aí você é feliz. Mas o contrário, quando o eu senta no trono do coração da sua vida e domina a sua vida, na cruz o Espírito Santo é crucificado. E aí tua vida é um fracasso. Então, se o santuário é um lugar de habitação de Deus com o seu povo, se você é o santuário nesses tempos, né? O Espírito de Deus quer habitar em você. Deus quer habitar em você. Então permita que ele seja o centro da sua vida, assim como o povo de Israel permitiram que Deus fosse o centro da sua nação. Tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Então o santuário ele era dividido em 3 partes, mas a Bíblia aborda 2 compartimentos. Então vamos ver quais são esses 2 compartimentos. No livro de Êxodo, no capítulo 26, versículo 33, diz assim, ó: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trará para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, foi feito ali no tabernáculo, então tinha uma divisão, a divisão dos ambientes ali, do tabernáculo. Então tinha uma cortina que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Ou em outra tradução vai falar lugar santíssimo. Tá bom? Então, o santuário terrestre ele tinha 2 divisões. Era dividido em 2 partes. Lugar santo e lugar santíssimo. Então, a pergunta que se segue é a seguinte: o que tinha no lugar santíssimo? Então vamos lá agora para Êxodo no capítulo 40. Lembram-se
que o livro de Êxodo foi escrito por Moisés, tá bom? Aliás, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, né? Então, veja só, os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés. E Êxodo foi quando Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo, certo? O santuário. No capítulo 40, no versículo 18 e 19, ele mostra para nós aqui o que tinha no santuário. Capítulo 40, no lugar santíssimo, o 20 e 21. Vamos ver no lugar santíssimo. Então, no 20 e 21 diz assim: tomou o testemunho e pôs na arca e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Olha que interessante, grave bem essa última frase aqui, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então veja só, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, existia o quê? Ele fala aqui sobre a arca, e dentro da arca, ele diz que era colocada o testemunho. O que é o testemunho? As tábuas dos 10 mandamentos, né? O decálogo. Olha que interessante, a importância que Deus dá para os 10 mandamentos. Lembram-se que no estudo anterior, o inimigo de Deus tentou mudar os 10 mandamentos. E aqui a gente vê que Deus pediu para que Moisés construísse uma arca toda revestida de ouro, com argolas, que aí eles tinham que conduzir para o lugar santíssimo, para o Santo dos Santos. E aí tinha, né, ali ele era coberta, essa arca com um propiciatório acima da arca, que tinha 2 anjos, 2 querubins, e aí nós chamamos, né, todas essas simbologias de Shekinah. Olha que palavra diferente, Shekinah. O que representa o Shekinah? A presença de Deus, onde mora Deus. Então Deus tabernaculava com seu povo no lugar santíssimo. A morada de Deus era no lugar santíssimo, no Santo do Santo, no santuário terrestre. Lindo, né? E hoje Deus está habitando no nosso coração. Isso é maravilhoso, tá? Então vamos lá. No lugar santíssimo tinha a arca, e dentro da arca as tábuas dos 10 mandamentos. Aí você tem que levar a sério a questão dos 10 mandamentos. Só quero deixar claro uma coisa para vocês. A importância do decálogo, dos 10 mandamentos. É a lei ética do reino celestial. Ou seja, os 10 mandamentos é eterno. Nunca vai mudar. Por quê? Porque demonstra o caráter de Deus. A lei é santa, justa e boa. E Deus é santo, justo e bom. Então, a gente não pode fugir. Então, eu falei para vocês, gravar bem essa frase. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara. Tá? Então, vamos ver aqui. No lugar santo agora. Tá? O que tinha no lugar santo? Verso 22. Pôs também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Fora do véu é fora do lugar santíssimo, porque tinha uma cortina que separava o santíssimo do santo. Então, no lugar santo, né, tinha ali a mesa. Então, tinha uma mesa que Deus pediu para fazer, né, e colocar ali. E nessa mesa tinha o quê? Verso 23. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Olha só, novamente aqui, essa frase. Quando a Bíblia repete a frase várias vezes, ela quer chamar sua atenção para a seriedade do assunto. Aqui na questão é a obediência. Moisés obedeceu segundo o Senhor lhe ordenara, tá bom? Então, existia a mesa e em cima da mesa existiam os pães da propiciação. Eram os pães asmo. Pão asmo, o que é? Pão sem fermento. Vocês sabem que o fermento na Bíblia é símbolo do pecado. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, o que representa esse pão? Esses pães ali, né? Representava
as 12 tribos até, né, de Israel, porque 12 pães, mas o pão representa, sabe quem? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus sempre dizia assim também, né? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele disse que ele é o verbo, é a palavra. Olha que coisa linda, não é? Então, Jesus é o pão que desceu do céu. E tinha mais alguma coisa ali no lugar santo. No verso 24 diz assim: pois também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Candelabro. O que era o candelabro? Era um castiçal, né? Assim que se diz, com 7 hastes. 7 porque é o número da perfeição. E esse castiçal tinha que estar sempre, esse candelabro, sempre acesa. Então, as lâmpadas ou luzes, assim, sempre teria que estar acesa. Então, tinha ali o sacerdote que tinha que manter 24 horas essa luz acesa. E o que você lembra? Você lembra o que Jesus disse, porque aquele candelabro também representa Cristo. Quando Jesus esteve aqui, ele disse: eu sou a luz do mundo. E ninguém apaga Jesus, essa luz. Então o candelabro representava isso. Vocês vão ver que no santuário as representações, né, o simbolismo sempre direciona para Cristo, para Jesus, o nosso mestre, o nosso Salvador. Então nós vimos ali que existia o quê? A mesa com os pães, o candelabro, e existia mais um móvel ali. O versículo 26. Pois o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Então tinha também ali o altar de ouro, o altar de incenso, né, no lugar santo. Então nós vimos ali o que tinha no lugar santíssimo e o que tinha no lugar santo. E no pátio? O que tinha ali no pátio? Agora nós vamos ler no capítulo mesmo 40, versículo 29. Diz assim: pois o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocaustos e ofertas de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. De novo essa frase, né? E aí tinha mais o quê? Além desse altar do holocausto, tinha, verso 30. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar encheu de água para se lavar. Então tinha uma bacia também, ali para que eles se lavassem, né? Então, vimos aqui que tinha um altar, tinha a bacia, no pátio, tá bom? No pátio. Então, nós vimos aí os 3 compartimentos, né? O pátio, lugar santo e lugar santíssimo. E agora a pergunta que se segue, e eu gostaria de fazer uma pausa aqui para a gente prosseguir no próximo estudo, esse assunto. Tá? Então nós vimos aqui que hoje nós somos o santuário de Deus, nós vimos aqui a importância, né, do santuário como simbologia, né, todas as cerimônias que eram feitas, os móveis que tinha ali sempre se direcionavam para Cristo. Então, qual é o nosso apelo nesse estudo? Essa frasezinha que eu pedi para você guardar. E Moisés fez segundo a palavra do Senhor, segundo o Senhor lhe ordenara. Então, o que significa isso? Significa, queridos, que Deus, ele te pede obediência. Ele pede para que você faça a vontade dele. Por quê? A vontade dele é santa, é pura, é boa. Deus nunca erra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que cometa pecado. Deus é santo, é sagrado. Então, o que sai da mente de Deus, para nós é maravilhoso. E a Bíblia nasceu na mente de Deus. A Bíblia é a vontade de Deus para os seus filhos. Nós chamamos a Bíblia de carta de amor de Deus para os seus filhos, porque aqui Deus expressa o seu sentimento, o amor que ele tem para conosco, o cuidado que ele tem para cada um de nós. E para isso nós não devemos racionalizar a vontade de Deus. Nós devemos obedecer conforme Deus nos pede. Então Moisés obedeceu tudo conforme Deus pediu. E eu pergunto para você, ei, você mesmo que me ouve, você está obedecendo a Deus
conforme está na palavra? Ou você tem racionalizado, você tem usado hoje a doutrina do achismo? Eu acho que é melhor assim. Você está fazendo que nem Caim, que matou o próprio irmão porque fez a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Então pense nisso. Eu quero fazer conforme o Senhor me pede. Você também quer? Se você quer, ore comigo nesse instante. Vamos orar a Deus pedindo poder do Espírito Santo para obedecer à vontade dele. Santo Deus, nós somos seres humanos, fracos, frágeis, e muitas vezes somos tentados, Senhor, a querer fazer a nossa vontade. Então, nesse instante, queremos pedir a tua bênção, a unção do seu Santo Espírito nas nossas vidas. Pedir que o Senhor sente no trono do nosso coração e controle os nossos pensamentos e ações para que a gente possa fazer a sua vontade, pois a sua vontade é melhor para nós. E dessa forma, vamos usufruir de bênçãos, de paz e de alegria. Pedimos, Senhor Deus, essa prece e pedimos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém.